Boa noite, pessoal. Peço só um segundinho para eu ligar minha cola digital aqui. Mas é um privilégio poder estar nessa noite compartilhando da palavra de Deus com vocês. Nessa noite, eu gostaria de compartilhar sobre um tema que faz um bom tempo já tem tocado meu coração. Eu tenho observado bastante trechos na Bíblia que colocam esse tema em pauta, principalmente por causa da nossa realidade, né, como cristãos hoje, e sobre como a gente tem muitas oportunidades de expressar Cristo através dos nossos relacionamentos, através das nossas relações, né? Então, nessa noite, a gente, com base num trecho de 1 Pedro, vai estar conversando um pouco sobre como a gente pode expressar compromisso com Cristo através das relações. E aí nós vamos conversar em específico sobre os 5 ambientes onde nós, como cristãos, somos chamados a demonstrar compromisso com Deus em nossas vidas, certo? Mas antes de ir para o trecho em si e fazer a leitura para a gente comentar, eu acho que é bacana a gente contextualizar um pouco o momento em que essa epístola de Pedro aí foi escrita, né? Dando uma olhadinha, descobri que provavelmente o autor, o próprio Pedro, né, escreveu essa epístola mais ou menos 64 ali depois de Cristo, provavelmente para um público que estava começando a sofrer consequências de uma perseguição iminente ali que os cristãos iam estar passando, né? Um tempinho depois, creio eu, ali mais ou menos na região de Roma, né? Por que eu digo isso, né? Porque se a gente olhar para a epístola como um todo e precisar resumir ela num simples parágrafo, a gente pode ver que a mensagem central de 1 Pedro ali basicamente é dizer ou falar sobre como um cristão, né, como um cristão pode viver ou vive honrando a Cristo. Ele precisa de uma vida que condiga, que seja coerente com esse chamado que ele recebe no Senhor Jesus, né? Então ele vai falar basicamente sobre isso, sobre como um viver cristão que honra o Senhor Jesus depende ou precisa, né, de uma vida que seja condizente com esse chamado, coerente, né? Aí só de ouvir essa parte vocês já entendem por que o cristão e as relações é algo tão relevante nas nossas vidas aí fora hoje, né? Porque a gente experimenta muito de incoerência, a gente ouve ouvir muitas vezes de mau testemunho, de exemplos ruins, enfim, né? E como servos do Senhor Jesus, a gente é chamado a dar bom exemplo, a expressar a nossa vida e o nosso compromisso com Cristo em todo e qualquer ambiente que a gente estiver. Então, pessoal, com isso em mente, eu gostaria que vocês abrissem ali a Bíblia em 1 Pedro. Nós vamos ler do capítulo 2, verso 11, até o 3, 21. É um pedacinho meio extenso, mas tem propósito, e a gente vai comentar de forma breve para entender esses ambientes aí. Então, 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, nós vamos até o 3, 21. Verso 11 diz o seguinte, capítulo 2, verso 11. Deixa eu só aqui. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus.
Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e chamava Senhor. Delas vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e afaste os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Vamos orar, pessoal? Deus amado, somos muito gratos porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e conseguimos compreender de forma bem clara os desafios que o Senhor tem para nós através das Escrituras, Senhor. Então, que o nosso coração possa ser maleável à Tua vontade, ao agir do Teu Espírito, Senhor, e que possamos sair daqui nessa noite desafiados a Te honrar em todos os nossos relacionamentos, Senhor, em todas as esferas nas quais a gente se relaciona com as pessoas aí fora, para que a mensagem do Evangelho, Senhor, seja anunciada e para que Teu nome seja conhecido, Pai. Então, cuida para que possamos estar com os ouvidos bem atentos, Senhor, e com o coração disposto a Ti. É isso que pedimos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Então, pessoal, vocês viram que o trecho é um pouco extenso, mas eu achei legal não segmentar ele tanto, porque Pedro vai estar abordando várias das relações que os cristãos têm na prática do dia a dia, né? E eu vejo que ele começa o trecho, ali nos primeiros 2 versos que a gente leu, 11 e 12, nos lembrando de que viver adequadamente como cristão significa primeiro reconhecer nossa posição de estrangeiro e peregrino na terra. Sendo assim, a gente é chamado a viver uma vida que demonstra nosso compromisso com Deus diante da sociedade, né? A gente está no mundo, habita no mundo como filho de Cristo, mas na função de embaixadores, né? Como aqueles que passam de forma transitória, que não são definidos por essa identidade, mas sim por Cristo. Pedro vai continuar dizendo que para que a gente viva essa vida comprometida com o Senhor, de forma que a sociedade enxergue o compromisso que a gente tem com Cristo, a gente tem que não pode deixar que os nossos desejos carnais nos definam ou nos direcionem, mesmo sabendo que constantemente eles vão estar guerreando no nosso íntimo, né?
Então, não são mais as paixões de outrora, não são mais as vontades que a gente tinha antes, não são mais os hábitos que muitas vezes nos dominavam antes de Cristo, que nos definem, né, que demonstram a nossa identidade. Mas Jesus e a mensagem do Evangelho. Somos chamados a expressar, então, esse compromisso com Deus através da nossa conduta nas relações em geral, sendo exemplares e dando glórias a Deus através de tudo que a gente faz com as nossas vidas. São 2 versículos bem desafiadores logo no início do trecho, né? Mas eles demonstram certamente uma vida que é comprometida com Deus quando a gente toma atento para essas questões de constantemente lutar contra esses desejos. Algo que a gente tem que avaliar nessa primeira esfera de relação, né, que é o demonstrar o nosso compromisso com Deus diante da sociedade como um todo, através das nossas atitudes, da nossa conduta, e até mesmo do como a gente luta com aquelas coisas que a gente sabe que não agradam ao Senhor por ser cristão, é algo a ser avaliado sempre, né? A gente tem que olhar para as nossas vidas e buscar avaliar como tem sido o demonstrar desse compromisso com Deus nos ambientes que a gente transita em geral, né? O que tem definido a nossa conduta frente aos nossos relacionamentos? Pelo que as pessoas te conhecem, né? Por alguém que satisfaz as próprias vontades, que luta e busca ir atrás e correr de forma desenfreada de todos os seus desejos, os seus sonhos, né? Às vezes a gente maquia muitas vezes a vontade da nossa carne, aquele desejo pecaminoso do nosso íntimo com algum rostinho melhor e chama de sonho. Ou a gente é definido, conhecido pelo relacionamento que a gente tem com Cristo e por demonstrar esse apreço por Jesus na frente das coisas, né? Que desafios que existem diante de nós para que a gente consiga alcançar esse padrão que agrada a Deus, né? Eu gostaria de começar comentando essa parte em relação à minha vida, porque eu vejo que essa foi uma das principais dificuldades que eu tive para ajustar logo que eu conheci a Cristo, né? Eu tinha várias coisas que para mim eram bem importantes, que eram valores centrais do meu coração ali quando eu tinha 18 anos, logo que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né? E aí eu comecei a olhar para as Escrituras e comecei a ver o que Jesus apontava como prioridade, né? Comecei a conversar com cristãos mais maduros e entender que não eram as coisas que antes ditavam tudo o que eu fazia, a rotina que eu tinha, o esforço que eu tinha, que tinham que vir primeiro. E confesso para vocês que eu vi, vai ter muita coisa a mudar pela frente, né? Tanto na questão do consumo, do que eu vou fazer da minha vida, do quais são os seus objetivos, ou do como eu ajo, quanto eu faço, até onde eu vou, o que eu posso, o que eu não posso, né? Tudo isso teve que ser ajustado de maneira a Cristo via ser o centro, né? Para que eu pudesse sim ser um habitante dessa terra, mas que estava transitando ali como um estrangeiro, né? É basicamente como viver como um gaudério quando vai para São Paulo, né? Sempre que eu vou fazer alguma coisa fora do estado, que tu pega um Uber ou qualquer coisa, o cara fala, tu não é daqui, né? Tu é do sul, né? Por quê? Porque o cara, na tua voz já, ele identifica uma linguagem carregada, né? Um sotaque que não é daquela região e tudo mais, né? Para nós, como cristãos, é bem similar, né? A gente está aqui vivendo nesse mundo, mas a nossa conduta tem que expressar Cristo, né? A nossa vida em prol do reino, não mais o padrão que outrora nos dominava. Como é que tem sido o nosso compromisso com o Senhor diante desses desafios, né? Quem que tem predominado? O velho homem, a carne, ou Cristo, a mensagem do Evangelho e o reino? Como é que tem sido demonstrado o nosso compromisso com Jesus diante da sociedade? Eu acho que é a primeira esfera aí que a gente pode avaliar ou ver onde somos chamados a demonstrar o nosso compromisso com Jesus. Mas o texto avança, né? E ali dos versos 13 até o 17, Pedro vai para mais uma esfera, né? Ele vai falar de como a gente pode demonstrar o nosso compromisso com Deus, ou o quanto a gente é comprometido com Deus, diante das nossas relações com as autoridades, né? O texto vai avançar ali nos próximos 5 versículos, e Pedro vai estar nos desafiando, então, a demonstrar o nosso compromisso com Deus diante de todas as autoridades civis que eram comuns para eles na época ali.
E ele começa lembrando o motivo disso. Nos lembrando de que autoridades civis, mesmo em diferentes níveis, podem ser instrumentos usados por Deus, sendo estabelecidas ali por Ele. Né? Tipo, não tem ninguém que está onde está de forma aleatória. Deus continua sendo soberano. A gente não pode esquecer disso como cristão. E Pedro vai seguir expressando qual que é o propósito de a gente demonstrar esse compromisso com Deus no que diz respeito à nossa relação com as autoridades. Silenciar todo e qualquer tipo de oposição ao evangelho que possa surgir por causa de mau testemunho, gente. A gente não se relaciona bem com as autoridades, não mantém um bom padrão, uma boa conduta diante das autoridades com as quais a gente tem contato por nada, mas para demonstrar um bom testemunho cristão, uma vida inquestionável por amor a Deus. Sendo assim, ao invés dessas autoridades, olharem para as nossas vidas e acharem 1000 motivos para questionar o nosso cristianismo, elas vão enxergar vidas que são e que demonstram ser exemplos de conduta diante delas por amor e submissão a Deus. Vocês entendem? Não somos mais nós como centro, mas o nosso relacionamento com Cristo Jesus que determina a nossa conduta diante desses. E aí, como que a gente vê isso na prática, refletido nos dias de hoje? A gente tem muitas formas de estar se relacionando de forma exemplar com as autoridades civis que a gente conhece. Pagar os impostos é uma delas. Obedecer às leis. Ser respeitoso com qualquer tipo de autoridade. Obrigado, Rodrigo. Lembrar de estar orando pelos governantes. A Bíblia instrui isso, seja eles quem forem, em que momento seja. Como cristãos, a gente deve demonstrar padrão por amor a Cristo nessa relação com as autoridades. No verso 17, Pedro vai encerrar essa parte nos lembrando que por amor ao Senhor a gente tem que tratar todos com respeito, amar nossos irmãos, temer a Deus e honrar o rei. No caso, as autoridades. E observem bem que ele fala temer a Deus. A gente tem que temer a Deus. Nosso limite é até o momento em que essa autoridade ou essa coisa se opor à mensagem do Evangelho. Mas temos de ser respeitosos. Temos de honrar as autoridades que Deus coloca à nossa frente na esfera civil. Em tempos como os que a gente vive hoje, de toda essa polarização, de toda essa grenalização das nossas vidas, é muito grande essa oportunidade que a gente tem de demonstrar, de expressar o nosso compromisso com Deus como cristãos. E várias vezes a gente acaba deixando isso de lado. Porque a gente passa, às vezes, os limites saudáveis das coisas, expostos pelas Escrituras, e vai para algum tipo de extremo que se coloca à frente do lugar que Cristo deveria ter ou ocupar no nosso coração. A gente sempre, pessoal, tem que voltar o nosso coração para temer a Deus em primeiro lugar e, por temer a Deus, agir de forma a dar glórias para Ele em todas as coisas que a gente faz. E se o Senhor, através das Escrituras, nos diz que a gente precisa ter uma conduta exemplar como cidadãos, a gente tem que levar isso a sério. Como que tem andado as nossas vidas no que diz respeito ao nosso compromisso com Cristo em relação às autoridades civis? A gente tem se preocupado em manter um bom padrão? A gente tem se preocupado em entender que, mesmo que a gente é inserido numa cultura do não vai dar nada, do nem tem que fazer, ou do faço o que eu quero e o mundo que exploda, como cristão, o nosso chamado é diferente. E a gente sabe, final de maio está chegando e já tem a declaração do imposto de renda aí pela frente. A gente é chamado a ser idôneo nessas coisas. A gente é chamado a muitas vezes, aos olhos do mundo, ser visto como aqueles que perdem, ou aqueles que não estão tirando vantagem do sistema atual. Por quê? Por amar e honrar a Deus, através dessas relações. O que precisa mudar no nosso coração a ponto de que Cristo seja glorificado nessas relações? Onde Jesus precisa vir antes de mim para que isso possa acontecer num padrão saudável? É importante a gente avaliar essa esfera também. Mas o trecho vai continuar.
falamos até agora da nossa vida diante da sociedade, falamos das nossas relações com as autoridades civis, e agora vamos falar do nosso compromisso com Deus, com Cristo, né, sendo demonstrado nas nossas relações de trabalho. Se a gente observar ali dos versos 18 até o 25, a gente vê que Pedro vai continuar falando sobre o dever que os escravos tinham de sujeitar aos seus senhores, agindo com respeito, independente de como esses fossem. Lembrando que eles deveriam, inclusive, suportar sofrimento quando necessário, sabendo que Deus aprova esse compromisso dedicado a despeito do exemplo de Cristo, né? Então, Pedro vai descrever muito bem essa relação e vai estar dando um padrão de conduta para aquelas pessoas, né? Eu acho legal ele abordar a questão dos escravos aqui, porque isso mostra também o quanto o evangelho era para todos, né? A gente vê que, para esse público específico, e talvez a grande maioria deles estivesse na condição de ser um escravo, talvez, né? De passar por um ambiente bem difícil no que diz respeito a servir o seu senhor, a trabalhar e tudo mais. No mundo hoje, não é tão comum essa relação senhor-escravo, né? A gente tem só em lugares mais remotos e todo mundo enxerga isso como algo bem errado. Mas a gente pode extrair esse princípio bíblico no que diz respeito à nossa relação de trabalho, né? Chefe-empregado, né? Como que a gente pode, então, demonstrar o nosso compromisso com Deus no que diz respeito às nossas relações de trabalho? Sendo bons funcionários, né? Sendo dedicados, responsáveis, tendo bons princípios no que diz respeito a ser éticos, a agir com boa índole, boa moral, né? Sendo cristãos. A gente se engana, pessoal, se saímos da nossa casa para ir trabalhar com um sentimento de superioridade por ser cristão, ou até mesmo superioridade em relação aos nossos colegas, por nós conhecermos a mensagem do Evangelho e essas pessoas talvez não terem contato ou não terem noção do que é Cristo e o Evangelho. A gente devia sair de casa observando muito a questão de que as pessoas observam como a gente se comporta e como a gente age no nosso ambiente de trabalho. Como cristãos, a gente deveria, então, sair motivado a ter boa conduta ali, a dar exemplo, a viver um cristianismo de peito aberto, de forma clara, para que as pessoas tenham a oportunidade de ver Cristo nas nossas vidas. E é importante, principalmente na nossa cultura aqui, né, Serra, Caxias, fazer uma ressalva aqui. Um padrão saudável no que diz respeito ao trabalho é sempre demonstrar Cristo antes de qualquer coisa em nossas vidas. Então, antes do nosso trabalho, antes da nossa profissão, antes de qualquer outra coisa, o que tem que nos definir é Jesus, né? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você pode fazer um exercício bobo aí, né, na sua mente, não precisa transpassar para fora. Se você fizer a pergunta, quem eu sou, né, o que vai ser a primeira coisa que vai vir à tua mente, né? Eu fiz um teste esses dias aí, 85% dos casos em que eu perguntei quem você é, a pessoa me respondeu com a profissão. E mais da metade dessas pessoas eram cristãs. Então, não estou dizendo, essa galera aí agora está 10 passos atrás, né? Não é esse o intuito. Mas é algo que temos que vigiar. O que nos define é Cristo. O que primeiro tem que ser demonstrado na nossa vida é Cristo. E aí Cristo, sim, nos permite, nos dá o privilégio de poder ser um baita profissional, de poder ser um baita amigo, de poder ser um baita marido, de poder ser um baita filho, né? Mas como cristãos a gente tem que ter essa preocupação de sermos definidos por Cristo em primeiro lugar. Que escolhas a gente tem feito nos nossos ambientes de trabalho diante dos nossos colegas? O quanto essas escolhas têm demonstrado um evangelho genuíno e verdadeiro? Precisamos avaliar essas questões. O quanto também a gente tem se preocupado com as pessoas que estão ao nosso redor nesses ambientes, né? Porque muitas vezes a gente, por estar muito atarefado, por ter metas, por ter demandas, né, a gente deixa as oportunidades de lado por não simplesmente estar preocupado com as pessoas que Cristo permite estar ali ao nosso redor.
como você tem sido no geral no seu trabalho? Como é que é quando o teu ambiente profissional exige de ti? Como é que se torna a tua conduta nesses momentos? Quanto tu deixa o teu trabalho ou tua ambição profissional vir à frente da tua identidade? São questões que a gente tem que avaliar no que diz respeito a demonstrar Cristo nas nossas relações de trabalho, pessoal. Avançando, então, agora no início do capítulo 3, Pedro vai chegar num momento ali da sua epístola que ele vai chegar na esfera do casamento, né? Eu sei que esse trecho aqui é o top 1 de marido fazendo piada com a esposa, né? Tipo, o cara chega ali, ó, esposa sujeite-se aos seus maridos, né? Aí o marido já faz um quadro e já bota em casa, né? Só que não lê o resto, né? E não lê o contexto também. Mas, brincadeiras à parte, Pedro começa a nos lembrar, a trazer à tona que como cristãos somos chamados também a demonstrar Jesus no nosso convívio como casal. Aí aqui, mais específico para os casados e para os que não são casados, importante observar essa questão. Pedro vai começar incentivando as mulheres a serem submissas aos maridos, né? Mulheres sendo submissas aos maridos, isso é importante, né? Às vezes tem namorado que quer ser marido da namorada, mas ela deve se submeter ao marido. E esse incentivo de ser submissa ao marido é como se fosse submissa ao Senhor, né? Então, nota que tudo isso tem um propósito, não é de forma vazia, né? Para aquelas que não têm um cônjuge cristão no texto, essa postura vai acabar servindo como bom testemunho, né? Que vai influenciar a vida daquele marido que talvez não conheça a mensagem do Evangelho. E, ao longo do tempo, eu tenho observado muitas situações, às vezes, de que a esposa do casal aceita Cristo primeiro. E esse texto é extremamente verdade, pessoal. A transformação que Cristo faz, às vezes, na vida de uma parte do casal, né? Aqui vamos usar em específico a vida da esposa, vem a influenciar o cônjuge a ponto de que esse venha entender Cristo e o Evangelho por causa do como Jesus transforma a sua outra metade ali, né? E em seguida Pedro vai falar sobre o tipo de beleza então que a mulher deve se preocupar em cultivar, né? Uma beleza interna com um comportamento que seja coerente com o de uma serva de Deus, bem como a gente costuma ver na Auxiliadora de Provérbios, né? Coisas muito importantes a serem lembradas aqui. Primeiro adendo, né? Nos dias de hoje isso é totalmente contra a cultura, né? E eu não estou dizendo que é porque isso, de alguma forma, desmerece as mulheres. Não, até porque, como cristãos, a gente tem a visão de que a gente passa a ser um só quando casa, né? Somos um casal, então os dois têm funções diferentes, mas servem a Deus de forma uníssona. Mas essa postura de ambas as partes dentro de um casamento, se preocupar primeiro em submeter a Cristo, em honrar a Deus, em servir da maneira que Deus desafia a servir, demonstra, sim, a relação íntima e expressa com Jesus através da vida dessa esposa, dessa mulher. A mulher, ela não tem que ter esse intuito de ser submissa para que o homem seja exaltado, né? Isso é uma coisa que é visto de forma muito errada quando se observa esse trecho. Bem pelo contrário, né? Ela tem esse intuito no sentido de completar esse marido a ponto de que Deus seja honrado com essa postura. Então não é para que o marido seja colocado num pedestal ali, né? E meu marido querido, né, tá ali idolatrando o marido. Bem pelo contrário, é por amor ao Senhor. Mas o trecho vai continuar também, e ele vai seguir o desafio que cabe aos homens no matrimônio, né? E são desafios bem intensos também, pessoal. É ser sábio no convívio, né? É não chegar sendo um ditador dentro de casa, bem pelo contrário. É se atentar para todas as partes, né? Para todas as questões, agir de maneira que Deus seja honrado, né? Com as atitudes. Tratar a esposa com cuidado, se preocupar com todas as necessidades, com todas as demandas, com todas as questões da esposa, valorizando e honrando ela. E aí a parte que eu acho mais legal do trecho. De modo que as suas orações não sejam interrompidas, né? A gente tem a ideia de que é função do marido dar condições para que a esposa tenha esse relacionamento com o pai, que ele não interrompa o hábito dessa mulher orar, de buscar a Deus, né?
é uma responsabilidade muito grande. A gente está preocupado e atento a todas essas coisas a ponto de viver um relacionamento saudável, onde a gente dá todas as condições para que a nossa esposa cresça em Cristo, busque a Cristo, viva com Ele, dependa dele. Para que todas essas coisas aconteçam de forma saudável no matrimônio, pessoal, é importante a gente se comunicar bem, ouvir e perguntar. E aqui é bem importante a gente lembrar do como é extremamente relevante nos dias de hoje o compromisso com Deus através do casamento no que diz respeito a demonstrar o Evangelho. A gente vive numa cultura em que divórcio é uma coisa normal, em que casamentos são descartáveis, em que a família não é algo tão importante assim. Né? Aquela síndrome do casamento gangorra, que está toda hora terminando, toda hora acabando. Como cristãos, a gente é chamado a demonstrar um casamento que vive a maneira de Deus, que demonstra Cristo como centro da relação, que se atenta para todas essas coisas que a gente pontuou aí diante do mundo. Certamente isso vai expressar comprometimento com Jesus, ao natural, não vai precisar forçar em nada para que isso aconteça. E por fim, pessoal, a última esfera que eu gostaria de tratar aqui hoje, onde a gente pode demonstrar o nosso compromisso com Deus, é sendo igreja. Se a gente observar ali dos versos de 8 a 12, e vocês já devem estar cansados de me ouvir falar, Pedro vai finalizar esse trecho, então, nos incentivando a demonstrar o nosso compromisso com Cristo e seu reino através da vida e da relação que a gente tem como igreja, como comunidade. Como bem o trecho esclarece, a gente é chamado a viver de forma uníssona, sem divisões, expressando compaixão no nosso meio, amor fraterno, misericórdia, humildade, abrindo mão de qualquer tipo de vingança, demonstrando perdão, e perdão esse que todos nós aqui recebemos primeiro. Tudo com o propósito de que na nossa vida como comunidade, na vida que a gente desfruta como igreja, nas provisões que a gente recebe de Deus por estar aqui sendo igreja, o Evangelho seja demonstrado, Cristo seja exaltado através da aliança bíblica do Pio X. Como é que tem sido o você, o eu, dentro dessa comunidade a qual você está inserido? Nós temos nos submetido a Cristo através do bem conviver com os nossos irmãos, do se submeter a uma vida saudável e sadia como corpo, do estar servindo dentro da igreja, no nosso grupo, célula, nossa família, que seja, quando somos desafiados, quando necessário. A nossa vida como igreja tem sido expressa diante das pessoas com as quais a gente se relaciona. São coisas importantes a se avaliar. A gente escuta muito histórias negativas, às vezes, sobre o impacto que comunidades causam na sociedade. Eu lembro de uma vez passar na frente de uma igreja em outra cidade e do lado do muro da igreja estava pichado: Deus não é surdo. Porque certamente ali talvez tivesse muito barulho. Ao mesmo tempo, a gente tem exemplos bem positivos. A gente vê igrejas que se envolvem ali na rua, no bairro, na comunidade às quais estão inseridas, onde têm a oportunidade de demonstrar tudo que aprendem de Cristo, tudo que a palavra ensina, através do serviço, através do amar, do ouvir. Como aliança, a gente é chamado a demonstrar Jesus através da nossa relação como corpo. Como a gente se trata aqui dentro, o que a gente faz a ponto de impactar aí fora. Como nós temos estado dispostos a se envolver nessa esfera? É uma pergunta importante a gente fazer aos nossos corações aqui nessa noite. Às vezes não é o mais cômodo, Às vezes não é o mais fácil, mas, com certeza, é vontade de Deus para as nossas vidas se envolver de forma intensa e ativa com o corpo de Cristo. Então, só para a gente recapitular um pouco do que a gente falou até aqui nesse momento juntos, pessoal, a gente falou sobre como a gente pode expressar o nosso compromisso com Cristo nas nossas vidas através dos relacionamentos, com base nesse trecho de 1 Pedro 2,11 até o 3,12.
A gente observou várias frentes onde é possível a gente expressar esse compromisso com Cristo através das nossas vidas, através do relacionar-se. Sendo comprometidos com Deus diante da sociedade, diante das autoridades civis, nas nossas relações de trabalho, no nosso casamento e em nossa vida como igreja. Todas essas esferas que a gente viu aí são grandes oportunidades que a gente tem de demonstrar Cristo através das nossas vidas. Qual que é o impacto que tudo isso que a gente viu tem de prático em nossas vidas, né? Acho que o primeiro que é bem latente é que, como cristãos comprometidos, a gente sempre vai estar demonstrando compromisso com Cristo e a palavra diante de todos, né? A mensagem do Evangelho, a Bíblia para nós, sempre vai ser assunto muito sério, muito importante. Nós vamos ter sede de conhecer as Escrituras, nós vamos ter perseverança no que diz respeito a obedecer às Escrituras para viver de forma a expressar essas coisas. Cristãos comprometidos também vão investir suas vidas no que diz respeito à expansão do Reino de Deus. Isso vai estar diretamente relacionado, diretamente ligado a uma vida que expressa Cristo através das suas relações. Cristãos comprometidos são bons amigos, são bons cidadãos, são bons funcionários, são bons empregadores, são bons cônjuges, são parte ativa e engajada no corpo de Cristo. Cristãos comprometidos, pessoal, eles pedem perdão, eles permitem a ação do Espírito Santo e sempre convergem os seus corações para Jesus. Cristãos comprometidos, eles não definem o seu compromisso por circunstâncias ou sentimentos. Eles decidem se submeter a Jesus e obedecer a palavra. Nada vai se comparar, nunca, a Cristo, a palavra e o reino no coração de um cristão comprometido. A gente sabe que em várias situações, às vezes a gente vai sucumbir, vai falhar, e isso é, infelizmente, às vezes parte da nossa rotina. Mas o nosso coração, a partir do momento que a gente tem um verdadeiro compromisso com Cristo e o reino, ele não para nessas coisas. Ele se arrepende, ele através do Espírito é restaurado, se levanta e segue buscando a Jesus como prioridade. Qual que é o desafio que a gente tem depois de tudo isso, né? Que sejamos cristãos comprometidos com o reino e com Jesus. Que a gente possa sair daqui hoje interessado em ajustar o nosso coração e, consequentemente, as nossas relações à luz da palavra de Deus. A gente tem inúmeros textos que vão falar de conduta, inúmeros textos que vão falar do nosso coração, inúmeras oportunidades com os nossos amigos, no nosso trabalho, com a nossa família, de estar expressando esse Cristo que transformou toda a ótica da nossa vida, tudo aquilo que a gente é. Então, que possamos topar esse desafio de viver um cristianismo comprometido e coerente que glorifique a Deus em todas as relações que a gente tiver a oportunidade. Certo? Queria orar por nós, então. Deus amado, somos muito gratos, Pai, porque o Senhor é um Deus paciente, misericordioso e disposto a se relacionar conosco, mesmo a gente sendo tão limitado, Senhor. Obrigado porque a Tua graça se renova em relação às nossas vidas, dia após dia, e a gente pode experimentar isso sempre que sai da cama, Senhor. Cuida, Pai, para que justamente essas coisas que a gente vê em Ti, isso tudo que a gente tem de Ti para nós, possa ser algo que nos motive, Senhor, a viver uma vida comprometida contigo. A observar, Senhor, como Tu nos instrui através da Tua palavra, do Teu Espírito, e buscar viver uma vida coerente, Pai, com aquilo que Tu tem para nós. Não submetida às nossas vontades, não submetida aos nossos desejos, não influenciado pelo pecado, Senhor, mas disposto a estar se ajustando à Tua direção e ao Teu querer. O Senhor sabe, Deus, que a gente é muito limitado, que tem várias coisas que precisam ser transformadas no nosso coração. Então, nos sonda, Pai, e nos dá a direção no que precisa ser mudado, Senhor. E, ao mesmo tempo, nos ajuda, Senhor, porque sem Ti temos plena consciência de que nada somos. Cuida da nossa vida, Senhor, como comunidade, que a gente possa ser do Teu bom perfume aqui nessa rua onde a gente está, Senhor, nesse bairro. Da mesma forma que, como famílias, Deus, a gente possa ser bom testemunho onde a gente estiver e nos ajuda, Senhor, a estar vivendo uma vida que é compromissada e comprometida com o Teu reino, Pai. É o que Te pedimos e agradecemos como comunidade, Pai.
no teu nome, Senhor Jesus. Amém.